esses 15 mil que o empregado gastou para recuperar a sua saúde física e a sua saúde psíquica tem a mesma natureza jurídica que os 20 mil que ele gastou para recuperar parte de seu patrimônio, para recuperar, para restaurar o seu carro? Vejam só, é nítida a diferença de natureza jurídica envolvendo esses dois valores. Tudo bem, ambos são danos patrimoniais, mas só que um deles, os 20 mil que ele gastou com o carro, se refere a dano patrimonial estrito sensu, porque realmente ele empobreceu 20 mil reais em 20 mil reais, porque ele precisou gastar para recuperar o seu carro. Mas em relação aos 15 mil reais, não podemos dizer que aí estamos diante de um dano patrimonial estrito sensu. Não, de forma nenhuma. Esse dano patrimonial experimentado por aquele empregado, relativamente a 15 mil reais, é um dano patrimonial reflexo. E ele reflete o quê? Ele reflete, na verdade, danos pessoais por ele empregado experimentados quando da ocorrência do acidente de trabalho. Ora, se são danos patrimoniais reflexos, refletindo, na verdade, danos pessoais, eu posso afirmar que o prazo prescricional para se pretender em juízo, na justiça obreira, a indenização decorrente desses 15 mil é o mesmo prazo prescricional que eu tenho para pretender os demais valores, os 20 mil reais. Vejam só, repetindo, os 15 mil reais são danos patrimoniais reflexos. Por que eles são danos patrimoniais reflexos? Porque eles refletem danos pessoais experimentados pela vítima, experimentados por aquele empregado quando do acidente de trabalho. E nós sabemos que é cláusula, daí a necessidade de termos construído aquele raciocínio desde o primeiro dia de aula, quando falamos da nova hermenêutica constitucional e das cláusulas implícitas constitucionais, implícitas contratuais de natureza constitucional. Portanto, quando nós estudamos o artigo 5º, na verdade, quando estudamos o artigo 1º, percebemos que o empregado, todo empregado, tem direito à dignidade da pessoa humana, tem direito àquele fundamento, tem direito à concretização daquele fundamento republicano. E aquele fundamento republicano, a dignidade da pessoa humana, há de ser implementada, nesse caso, no caso concreto aqui exposto, pelo próprio empregador. Daí é que, quando falamos em dignidade da pessoa humana, certamente falamos também, como uma das formas de concretização dela, dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho. Outra cláusula implícita contratual. E, porque o empregado tem direito à dignidade da pessoa humana, por certo que ele tem direito à inviolabilidade do direito à vida. Por quê? Pelo seguinte, o nosso legislador, quando estabeleceu a dignidade da pessoa humana como fundamento republicano, ele escreveu no artigo 5º, ele positivou lá no artigo 5º, o direito à vida como sendo inviolável e inviolável pelo Estado ou por qualquer um do povo, inclusive pelo empregador, e, para tanto, já trouxe logo abaixo, lá no artigo 5º, lá no inciso 5 e no inciso 10, indenizações por danos morais, materiais à imagem e danos estéticos, enfim, decorrentes da violação do direito à vida. Repetindo, o direito à vida ele é inviolável. Se violado, nasce o direito de pretender em juízo a reparação por danos morais, materiais e, quiçá, estéticos. No caso exemplificado, no caso aqui ilustrado, temos o seguinte: 15 mil reais gastos com médicos, hospitais e remédios para restaurar o físico. E com
psiquiatra e psicólogo para restaurar o psíquico. Lógico que esses 15 mil reais têm natureza jurídica, portanto, de danos patrimoniais, reflexos dos danos pessoais. Ora, o inciso 35 do artigo 5º Constitucional proibiu fazermos justiça de mão própria. Aí, esse mesmo inciso 35 disse, combinado com o inciso 5 e com o inciso 10 do mesmo artigo 5º, que, violado o direito, você tem o poder judiciário competente, que no caso ilustrado é a Justiça do Trabalho, para pretender as reparações oriundas daquele evento. E se estamos diante de danos pessoais que só reflexamente ensejam danos materiais, eu indago, eu pergunto, qual é o prazo prescricional para haver em juízo esses 15 mil reais? Que o empregado tem para ir ao juízo trabalhista pretender esses 15 mil reais? É aquele previsto no inciso 29 do artigo 7º, ou seja, de 2 ou de 5 anos. É aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, de 10 anos. É aquele previsto no inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 206 desse mesmo Código Civil, de 3 anos. É aquele previsto no artigo 2028 desse Código Civil, 20 anos. Qual é o prazo prescricional? Vamos procurar. Estamos na Constituição. Danos pessoais experimentados pela vítima. Inviolabilidade do direito à vida. Está lá. Então, vida violada. Direito à imagem violado. Direito à vida privada violado. Direito à integridade física violado. Direito à integridade psíquica violado. Então, violado o direito à vida, que é inviolável. A Constituição garantiu tal direito. Essa Constituição, no momento que disse que esse direito pessoal ele era inviolável, disse que esse direito pessoal ele era imprescritível, qual foi o prazo que ela própria, Constituição, deu para se pretender em juízo a restauração dos danos físicos e ou dos danos psíquicos? Vamos procurar? Andemos pelos 250 artigos que compõem a Constituição. Andemos pelos 97 artigos que compõem o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos procurar prazos prescricionais que tratem dessa temática? Podemos procurar. Não vamos encontrar qualquer prazo prescricional que trate exatamente desse tema. E sabemos o seguinte: quando determinada pretensão não tem prazo prescricional próprio, por certo que ela cai, o prazo prescricional, melhor dizendo, relativamente àquela pretensão que não tem prazo próprio, recai naquele prazo genérico da lei comum do direito civil. E qual é o prazo genérico do direito civil? É aquele do artigo 205, de 10 anos. Ou é aquele do artigo 2028, de 20 anos. A depender de o evento, no caso aqui ilustrado, ter ocorrido antes ou depois do advento, ou da vigência, melhor dizendo, do Código Civil, da Lei 10.406, de 2002. Portanto, podemos dizer, se esse acidente de trabalho ocorreu até 11 de janeiro de 2003, último dia da vigência do Código Civil de 1916, podemos afirmar que o prazo prescricional para se pretender em juízo os 15 mil reais, que são danos patrimoniais reflexos, refletindo, na verdade, danos pessoais, tudo bem? É aquele previsto no artigo 2028 de 20 anos, portanto. Agora, se o evento se deu após o início da vigência do Código Civil, isto é, a partir de 12 de janeiro de 2003, o prazo prescricional para se pretender em juízo aquele valor, o importe de 15 mil reais, que revela, enfatizo, danos patrimoniais reflexos, refletindo danos pessoais, é de 10 anos, na forma do artigo 205 do Código Civil. E por que de 10 e de 20 anos? Porque inexiste na ordenança vigente
prazo prescricional próprio. E sabemos que, no momento em que o Estado se incumbiu, lá em 5 de outubro de 1988, a afastar, a espancar de nosso ordenamento jurídico, de nossa sociedade, qualquer insatisfação, quando, em 5 de outubro de 1988, o nosso Estado se incumbiu em pacificar os litígios, pacificar as pendengas que, porventura, viessem a surgir lá na sociedade, ele disse o seguinte, ele determinou o seguinte, que, ainda que surja o litígio, e que aquele litígio que o interessado não busque o poder judiciário competente para resolvê-lo, dado ao princípio da inércia da jurisdição, incerto no artigo 2º do Código de Processo Civil, portanto, a justiça não pode se movimentar por ela própria, há de ser provocada, o nosso ordenamento jurídico, em dado momento, vai pacificar aquela sociedade, vai devolver a paz àquela sociedade de modo ficto. E qual é o modo ficto de pacificação social? O modo ficto é exatamente decorrente ou ocorre por intermédio da incidência da prescrição. E essa prescrição há de incidir num ou noutro momento, ainda que, como acabamos de ver, ainda que a lei não diga especificamente qual é a prescrição relativamente à dada pretensão, ela prescreverá pelo decurso do tempo, segundo as regras comuns do direito, segundo o artigo 205 e o artigo 2028, 10 e 20 anos, respectivamente, do Código Civil. Por quê? Porque é incumbência estatal e o legislador não poderia ter se comportado de outra maneira que não essa, atribuindo ou imputando satisfação ou melhor pacificação social, ainda que de modo ficto. Mas resta-nos saber ainda em relação àqueles 20 mil reais que sobejaram do exemplo dado. Ora, os 15 mil reais, tudo bem, revelador de dano patrimonial, mas de dano patrimonial reflexo, refletindo danos pessoais. Agora, e os 20 mil reais que revela dano patrimonial? Realmente o empregado ficou mais pobre no importe de 20 mil reais, porque esse valor ele gastou para restaurar o seu carro. Ora, esses 20 mil reais, certamente, eles têm natureza jurídica de dano patrimonial estrito sensu. E se ele tem natureza jurídica de dano patrimonial estrito sensu, por certo que o prazo prescricional vai recair sobre o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil. Ou seja, ele, empregado, tem até 3 anos para pretender em juízo a reparação civil. E não se diga que há alguma dificuldade em relação à identificação dessas